Flamengo aceita vender lateral para time italiano. Boa notícia para Augusto Melo. Corinthians acerta com o volante após novela. John Arias recebe proposta de clube europeu. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Flamengo aceita a proposta do Atalanta para vender o Wesley. 20 milhões de euros, aproximadamente 120 milhões de reais na cotação atual do euro. O Flamengo vai receber 16 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros por metas atingidas estipuladas em contrato. A decisão agora está nas mãos do atleta de 20 anos e o staff do jogador, que tem 10% dos direitos econômicos dele. A definição do atleta se ele vai continuar no Rio de Janeiro ou se vai para a Itália deve acontecer rapidamente, já que a janela de transferências italiana vai fechar logo agora no final do mês. Em julho, o Flamengo recusou uma oferta de 12 milhões de euros do Bournemouth da Inglaterra por Wesley e agora aceitou. Vale lembrar que o Tottenham também tem interesse em Wesley, mas não apresentou nenhuma proposta até o momento. O Wesley completa 21 anos em setembro e é profissional do Flamengo desde dezembro de 2021. O Corinthians acerta com o volante José Martínez, do Philadelphia Union. O Corinthians está próximo de confirmar mais uma contratação na janela de transferência. Se trata do volante José Martínez, de 30 anos, que estava no Philadelphia Union, lá na Major League Soccer. Ele chega em definitivo para jogar com a camisa do Timão por 2 milhões de dólares e um pouquinho mais de 10 milhões de reais, com contrato até o final de 2027. Há um acordo já entre as partes, tanto o Corinthians quanto o Philadelphia Union, quanto também o staff do jogador, porém faltam alguns detalhes burocráticos para fechar, mas o jogador deve mesmo pintar no Timão. Botafogo negocia renovação com o zagueiro Bastos para até o fim de 2026. O zagueiro é uma das principais peças no setor defensivo do clube. O contrato do atleta com o Botafogo tem vigor apenas até o final dessa temporada. Ele chegou ao Alvinegro na janela de transferências do ano passado, porém não conseguiu se firmar como titular e foram apenas 4 jogos. Mas em 2024 o jogador começou a se destacar e virou titular do clube. Nessa temporada entrou em campo 37 vezes e ainda marcou 4 gols. John Arias do Fluminense recebe proposta do Galatasaray. O Fluminense recebeu a proposta de 10 milhões de euros, aproximadamente 60 milhões de reais pela contratação de John Arias, e o tricolor carioca recusou. Destaque do Fluminense na Libertadores em 2023 e destaque do elenco do tricolor carioca, o jogador chama a atenção de clubes europeus. Já é a segunda vez que o Galatasaray da Turquia tenta contratar o atleta. A primeira vez havia sido em fevereiro, quando o Fluminense também recusou a proposta. Vale lembrar que em 2023 o Fluminense também recebeu uma proposta do Zenit da Rússia pelo jogador. O clube russo ofereceu 16 milhões de euros mais 2 milhões de euros em bônus e o Fluminense também recusou. O Flu tem 50% dos direitos federativos de John Arias e os outros 50% estão por conta do Patriotas da Colômbia. Vitor Hugo do Flamengo entra na mira do Norwich City da Inglaterra. O Flamengo pode perder um jovem meio-campo para o Norwich City da Inglaterra, o clube da segunda divisão de lá. O time inglês pretende levar Vitor Hugo como empréstimo para depois ter aquela famosa opção de compra no final do contrato. Vale lembrar que atualmente Vitor Hugo é presença constante no banco de reservas do Flamengo e é utilizado por Tite. Wesley do Corinthians é oferecido ao Barcelona. O Corinthians pode perder umas de suas joias nessa janela de transferências, porque o Wesley, de apenas 19 anos, foi oferecido ao Barcelona. E vale lembrar também que ele despertou o interesse de outros clubes europeus. Entretanto, o Barça não vê a contratação do jovem como uma prioridade. Isso porque a contratação de Vitor Roque ainda gera um burburinho na diretoria do Barcelona e eles vão ir com calma nessa contratação. Vale lembrar também que a multa rescisória de Wesley é de 100 milhões de euros, ou 600 milhões de reais. Hugo Souza se destaca no Corinthians e o clube se movimenta para comprar em definitivo o goleiro. Desde o início da era Ramon Dias no Corinthians, o maior destaque do clube é Hugo Souza, debaixo das traves. O Corinthians agora se movimenta para poder contratar o atleta em definitivo, já que ele veio como empréstimo do Flamengo. O vínculo entre as partes prevê uma obrigação de compra do Corinthians no final do empréstimo. Mas vale lembrar que quando o Corinthians anunciou a contratação de Hugo Souza, o clube disse que na cláusula era uma opção de compra e não uma obrigação de compra. O valor é 800 mil euros, aproximadamente 4 milhões e 900 mil reais. Com essa negociação, o Corinthians pretende comprar Hugo Souza antes do dia 1º de setembro, já que enfrenta o Flamengo e para o goleiro jogar teria que pagar uma multa de 500 mil reais se ele ainda for um goleiro apenas emprestado. A diretoria do Corinthians se mostra otimista, porém depois do jogo contra o Bragantino, o atleta despistou e falou que tá tudo na mão do staff. Palmeiras tem desfalques para o jogo contra o Botafogo e retorno de Estevão. O Palmeiras desembarcou nessa terça-feira do Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores e desembarcou com novidades. O atacante Estevão está de volta e vai poder atuar contra o Botafogo. Enquanto isso, Richard Rios e Mike nem viajaram com a delegação, já que estão contundidos. Vale lembrar que nomes importantes como Rafael Veiga e Felipe Anderson também retornam ao Alviverde para o jogo contra o Botafogo. Mais um reforço na Vila, Santos muito perto de anunciar Yusufa Enedi. O Santos está com tudo pronto para poder anunciar o atacante de 30 anos que hoje está no Catar, mas as situações de visto, de trabalho e
e outras complicações estão atrasando bastante isso. Um dos maiores entraves é a ausência de uma embaixada brasileira na Gâmbia, que é o país onde o jogador nasceu. Isso obriga o atleta a ir buscar o seu visto em outra embaixada em outro país. Além do visto de trabalho, o atleta precisa de uma autorização de residência no Brasil que tem que ser dada pelo Ministério Público. Esse processo envolve uma série de documentos pessoais que tem atrasado o anúncio do Santos de ter contratado o atleta. Curitiba acerta com Zé Gabriel, ex-Vasco, que chega por empréstimo até o final da temporada. No ano passado ele ganhou destaque depois de ajudar o time carioca a não ser rebaixado para a segunda divisão. Esse ano ele entrou em campo com a camisa do Vasco 27 vezes em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e também pelo Campeonato Carioca, mas acabou perdendo espaço e agora é atleta do Coxa. Após negociação ser dada como certa, Real Betis desiste de contratar Vitão. Sim, senhores, a novela continua e Vitão não vai mais pro Real Betis. Isso porque o clube espanhol pediu para o Internacional esperar um pouco mais de tempo para que eles pudessem resolver problemas com o fair play financeiro. E aí a diretoria colorada se retirou das negociações. O zagueiro de 24 anos estava em São Paulo desde domingo, aguardando para que pudesse viajar para a Espanha para fazer exames médicos e assinar o contrato, mas a negociação acabou andando para trás. Com isso, ele vai poder voltar para Porto Alegre e ser reintegrado ao elenco colorado. Apesar dos fracassos nas tratativas com o time espanhol, isso não impede que Vitão saia do Internacional. Isso porque existe um clube italiano muito interessado no jogador e deve levar ele para lá. A informação de qual time ainda não foi revelada pela diretoria colorada. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like, também o seu comentário, pois ele é muito importante pra gente. Não esquece também de seguir a nossa página para você ficar por dentro de tudo que acontece no futebol mundial. Meu nome é Alvin e até a próxima!